Olá, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Vanessa, esse é o canal Semente de Atom. Aqui nós falamos sobre prosperidade, abundância, autoconhecimento, lei da atração e muitas outras coisas que estão aí, arquétipos e muitas outras coisas que estão aí nesse canal. Peço para que vocês curtam e comentem aqui e vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Sim, a ressonância harmônica entrou na minha vida há pouco tempo, digamos assim, há uns 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos que eu fiz a ressonância. E eu já conhecia o Hélio Couto, eu já ouvia áudios do Hélio Couto desde 2015, mais ou menos, eu conheço o Hélio Couto, mas eu nunca tinha parado para pensar em quem de fato era o Hélio Couto, como que a ressonância harmônica agia nas pessoas. Até que eu fui sentindo muita vontade de fazer a ressonância harmônica, só que antes de fazer a ressonância, a gente tem que assistir o caminho das palestras, e são bem extensos, tem o caminho das palestras 1, 2 e 3. Eu lembro que nessa época eu passava o dia inteiro e a noite ouvindo o caminho das palestras. Era bem tenso esse processo. Porque desde sempre eu sempre quis estar conectada com o todo. Primeiro para manifestação de algumas coisas na minha vida, principalmente com relação às descobertas de quem era Deus, por que Deus existia, porque existiam pessoas que passavam necessidades e outras que viviam muito bem. Essas respostas filosóficas me incomodavam bastante, principalmente porque algumas mulheres foram violentadas, porque outras mulheres nunca foram, porque Deus permite tanta maldade no mundo. E eu buscava realmente, de fato, a resposta para essas perguntas. Foi quando eu conheci o caminho das palestras e aí eu fui começando a ligar vários pontos. Todo o meu estudo de lei da atração começou a fazer muito sentido. Porque durante muito tempo eu só estudava a lei da atração como uma lei única, que não estava envolvida em outros segmentos. Eu não entendia nada de física quântica, eu não sabia sobre leis herméticas, eu não tinha noção nenhuma de reiki, eu não tinha noção de barra de axis, eu não tinha noção de Ho'oponopono. Eu fazia, mas sabe quando você só está reproduzindo uma técnica, você não está de fato pensando em por que essa técnica funciona, por que não funciona para mim, por que funciona para outras pessoas. Eu realmente tenho tanto lixo emocional assim que eu não consigo manifestar o que eu quero com muita facilidade. Esses questionamentos começaram a me inquietar um pouco. Claro que eu conseguia manifestar muitas coisas, mas o que eu de fato queria manifestar era a consciência de que Deus existia ou não. Isso para mim era uma das minhas piores dúvidas e foram motivos de meus pesadelos durante alguns anos. Bom, e aí eu fui assistir todo o caminho das palestras, ouvi o caminho das palestras o dia inteiro. Aí eu assistia as palestras de Akhenaton mesmo, eu ouvi 2 vezes, porque eu precisava entender melhor como que o Egito se construiu, como que uma sociedade inteira, um império inteiro que era politeísta, do nada começa a ser monoteísta. Por que Nefertiti influenciava tanto aquele povo, entre outras coisas. Porque o Hermes Trismegisto nasceu no Egito, e aí eu fui descobrir que o Hermes era uma consciência, e aí eu fui entender do plano físico, o plano não físico. Comecei a me conectar muito com o que eu estudei de Allan Kardec, e aí ficou aquele caos total na minha cabeça. Eu ainda ficava, tipo, fazendo várias perguntas, todos os dias. Até que eu comecei a ter sonhos com o Hélio Couto. E aí eu tinha urgência de pedir a minha primeira onda. E aí eu iniciei o processo, eu terminei o caminho das palestras, ainda um pouco assim desesperada, porque na minha cabeça eu não tinha aprendido tudo que eu precisava aprender para poder pedir a minha primeira onda. E eu tomei coragem e pedi a minha primeira onda. Eu solicitei a minha primeira onda pro Hélio Couto.
eu não lembro a data, mas o e-mail sumiu completamente. O meu e-mail da ressonância sumiu, sumiu, sumiu. Eu só sei que eu fiz ressonância porque eu tinha os dados e tudo mais. Mas o meu e-mail com os meus pedidos da primeira onda simplesmente evaporou. Não estava na caixa de e-mail, não estava no drive, simplesmente sumiu. E eu fui pedir a minha primeira onda e eu fiquei 4 dias pensando, meu Deus, o que é que eu peço nessa primeira onda? Bom, eu acho que eu fiz uma lista, quase 2 folhas de caderno. A gente responde todo o questionário antes de pedir a primeira onda. E aí, depois que a gente responde esse questionário, a gente começa de fato a fazer os pedidos. O meu primeiro pedido com relação a a ressonância harmônica foi exatamente a conexão com o todo, a conexão com a minha centelha divina. E aí eu fui fazendo outros pedidos. Eu pedi a consciência dos Abraham Hicks, eu pedi a consciência do Neville Goddard, eu pedi a consciência de Helena Blavatsky, e eu pedi inúmeras, inúmeras, inúmeras consciências. E aí eu fui fazendo vários pedidos. Eu pedi livros também, eu pedi alguns livros do Neville Goddard. Eu pedi conhecimento de cálculo 2, de cálculo 3. Pedi para montar um negócio que na minha concepção eu queria ainda um negócio físico, eu não queria um negócio online. Eu fiz inúmeros pedidos. Pedi para que eu conseguisse ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, que eu tivesse a possibilidade de amar com a mesma dignidade que Jesus Cristo. Acho que foi, eu usei essa frase, entre outras coisas. Um dos meus maiores medos durante o meu pedido da ressonância harmônica foi a solidão, mas eu acho que foi muito uma coisa do universo negativo aqui, de seres negativos tentando me impedir de pedir a ressonância. E aí eu pedi para que cessasse todo o medo que eu tinha, porque eu tinha bastante medo, principalmente das coisas que eu não via e que eu não conhecia. Porque o desconhecido é sempre amedrontador. E eu pedi para eliminar esses medos. Chegando a minha primeira onda em casa, eu comecei a reproduzir, e o primeiro impacto que a gente tem é muita, muita, muito, muito, muito mesmo pesadelo. Eu tive muitos pesadelos. Eu lembro que na noite que o Hélio Couto estava fazendo a minha ressonância, eu sonhei com ele me mostrando algo. E aí eu no dia seguinte falei, nossa amor, eu sonhei com o Hélio Couto me mostrando. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu contei. E assim que eu abri o meu e-mail, tava lá a ressonância. Eu falei, foi o Hélio fazendo a minha ressonância. E eu senti daqui. E eu sentia também, além dos pesadelos à noite, eu sentia uma necessidade extrema de me isolar. Inclusive, foi uma fase que a gente teve assim um pouco de distanciamento no relacionamento, porque eu tava só estudando, estudando o tempo todo. Parecia que eu era simplesmente um, um HD que tinha que ser preenchido a todo tempo. Então eu tava com sede de conhecimento, eu fazia técnicas, eu exercitava, eu comprava vários livros, eu lia o livro PDF, livro... Enfim, foi uma época, um momento que a ressonância harmônica é de fato um momento de evolução. Você pula ali inhos de tempos à frente de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Quando eu estava fazendo. Aí se passaram os 3 meses da primeira onda, eu reproduzindo todos os dias. Claro que no dia que eu esqueci, eu colocava a onda no dia seguinte, sempre pela manhã, porque uma vez eu tentei colocar à noite, nossa, eu não dormi. Eu tive muitos pesadelos, insônia. Foi bem tenso. E quando eu fui pedir a minha segunda onda, e já tinha cessado assim essa vontade de estudar o tempo inteiro. E aí eu comecei a pensar, nossa, de fato, o que que aconteceu de manhã? Eu lembro que eu pedi também para ter a consciência capaz de aprender todo e qualquer conteúdo com muita facilidade. E realmente isso, de fato, tinha vezes que eu não conseguia estudar
porque eu trabalhava e estudava à noite, eu não conseguia estudar e eu estudava muito rápido e eu conseguia pegar o conteúdo. Eu pedi para para ter o arquétipo da professora, para ter o arquétipo da mãe, o arquétipo da esposa. E eu conseguia ver as melhoras assim muito, 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 muito clara na minha vida. Quando eu fui para minha segunda onda, uma das minhas preocupações, porque eu entrei no grupo de ressonância do Facebook, e uma das minhas principais preocupações eram os relatos das pessoas que descobriram traições, que terminaram relacionamentos, que viram que não estava com a pessoa correta, que não estavam com a pessoa correta, né, nesse período da vida e que foram se distanciando dessas relações. Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha esposa falando que eu estava sentindo muito medo daquilo que poderia acontecer. E aí ela conversou comigo, amor, você está estudando, você está evoluindo, isso é importante para o seu processo. E o que for de acontecer, aquilo que for melhor para mim, para você, para nossa família, para nossa relação, vai de fato acontecer. Independente de você estar evoluindo espiritualmente ou não. Isso é para o seu crescimento. Então, peça, cresça. Se eu for te acompanhar, se eu for capaz de estar com você nesse momento, nessa jornada, eu vou estar. E aí foi ali que eu percebi que realmente eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado, que é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, independente da situação, ela vai estar comigo, ela vai me apoiar naquilo que for melhor para mim e não só para ela. Que ela poderia muito bem dizer: "Ah, não, para com esse negócio de ressonância, tem a possibilidade da gente se separar, isso não vai ser legal. Vamos finalizar aqui". E para minha surpresa, eu pedi mais conexão com a minha centelha de que é inesquecível e eu sou muito grata pelos avanços que eu tive e que eu tenho até hoje e por ter conseguido integrar todo esse conhecimento de lei da atração que eu já tinha com a realidade e com outras religiões, com outras coisas que eu não tinha pensado. Então, é isso. Essa foi a minha experiência com a ressonância harmônica. Se você tiver em dúvida ainda se vai fazer ou não, faça, mas faça o caminho das palestras, entre no grupo antes, tenha um contato, não tenha pressa de começar, porque é um processo que vai demorar, você não vai fazer a ressonância hoje, amanhã vai acordar rico, milionário, casado, tá? É um processo demorado, é um processo de crescimento. E crescer sempre demanda tempo. Beijo grande. Gente, quem tiver o interesse, o link do meu e-book tá aqui na descrição. É só acessar. Limpando essas crenças, você consegue tudo aquilo que você imaginar, inclusive ter fôlego para estudar, porque muitas vezes são essas crenças que nos auto-sabotam. Então, mergulhem em vocês mesmos e aproveitem essa oportunidade maravilhosa. Beijo grande, tchau.